Olá, bem-vindos a mais um episódio Eu e o Mormonismo. Hoje eu vou começar a falar sobre os motivos que me levaram a deixar a igreja. Claro que a primeira ideia que pode passar pela cabeça de um membro seria de que eu saí porque me magoei, me decepcionei com os membros, mas quem me conhece sabe que eu não faria isso. Foram 25 anos e eu passei por muitas coisas, vi muitas coisas, mas eu nunca me abalei por nada. Eu sempre segui firme, levei tudo muito a sério, porque eu acreditava que a igreja era verdadeira. Eu sempre me doei, aceitei todos os chamados, fiz todos os sacrifícios para que eu me sentisse digna de receber as bênçãos. E o que eu fiz lá foi de coração, por Cristo. Eu não saí da igreja por causa de ninguém ou nada que tenha me ofendido. Eu estava disposta a estar lá com a minha família até o fim. Inclusive, no começo de 2020, eu e meu marido estávamos lendo o livro de Mórmon todos os dias com as crianças e estávamos humildes, dispostos a perseverar até o fim, a sermos melhores dentro da igreja. E com um tempo livre na pandemia, eu comecei a pensar sobre algumas coisas, refletir sobre algumas coisas e comecei a ler alguns livros que a própria igreja tem publicado. Eu nunca tinha lido os textos sobre os tópicos do Evangelho e o livro Santos. O livro Santos eu comecei a ler um pouco em 2018 e parei. E eu comecei a ler esses livros e eu descobri coisas que eu nunca havia imaginado sobre a história da igreja nesses livros. E essas coisas foram muito importantes para mim. Talvez para outras pessoas esse fator não seja relevante, mas para mim, que sempre confiei no que me diziam e no que eu lia lá dentro, fez total diferença e mudou tudo dentro de mim. Como eu fiz seminário, instituto eu fiz antes da missão, depois da missão, eu fiz de novo. Fiz uma missão, ensinei as pessoas, dei muitas aulas na igreja, sempre busquei muito conhecimento, sempre li muito. Eu pensava que eu sabia tudo sobre a igreja e também, sobre a história da igreja. E lendo esses livros, eu percebi que muitas coisas eu não sabia e muitas coisas a igreja estava admitindo, a igreja estava mostrando coisas antes ocultas. A primeira coisa é que eu sempre ouvi que Joseph Smith, ele praticou a poligamia para ajudar as viúvas. E só agora a igreja está admitindo que Joseph se casou com 30, 40 mulheres, com mulheres casadas e com um jovem de 14 anos. E fez tudo escondido de Emma muitas vezes. Muitas vezes ela ficava sabendo depois que já tinha acontecido. Então, eu pensava, já era para eu conhecer a história toda. E tantas outras pessoas dedicadas que só estão descobrindo nesses últimos anos também. Então tudo isso foi um choque. Eu pensava que no passado Joseph tivesse dado ajuda a viúvas, mas foi uma ilusão. Então foi algo que me chocou. A igreja não tem mostrado tudo realmente como foi, porque ela não quer assustar. Então ela está mostrando aos poucos. Eu também li sobre um anjo que apareceu a Joseph Smith com uma espada ameaçando de destruição, caso ele não continuasse com a poligamia. E eu comecei a pensar, Deus poderia impedir muitas coisas no mundo, mas enviar um anjo para impedir o fim da poligamia? Eu não consigo mais acreditar em um Deus que envia um anjo para ameaçar Joseph com uma espada e o ameaça, caso não pratique o casamento plural. Se realmente a poligamia era algo tão importante assim, para que Deus enviasse um anjo pessoalmente, por que a igreja não pratica hoje, não continua praticando? O casamento plural, a poligamia, era ensinado como uma doutrina fundamental para a exaltação naquela época.
E por causa da pressão da sociedade, chegou um tempo que a igreja, dizendo que foi uma revelação, acabou com a poligamia. Eu também li um relato no livro de como ele abordou uma moça querendo escrever uma carta para ela para falar de casamento, e a moça fugiu com medo do assunto. E ela acabou aceitando depois pelo simples fato de sofrer essa manipulação sobre ser a vontade de Deus. Na verdade, esses casamentos com moças e mulheres casadas não têm o menor sentido. Das moças, tirou delas a oportunidade de encontrar um rapaz no futuro, se casar com alguém por amor. Então eu não consigo ver sentido para isso. Não tem o menor sentido. E é interessante como os membros da igreja que estão lá e sabem dessas coisas, eles simplesmente falam que foi vontade de Deus, que tem um motivo por trás disso tudo, que é doutrina profunda, que um dia nós saberemos a verdade. Mas como poderia fazer sentido um homem já casado, de uma certa idade, se casar com moças? É claro que tem muita coisa por trás, coisas que não estão nesse livro, mas que não vem ao caso agora. Eu só quero falar a respeito mesmo dos meus sentimentos em relação a isso que eu disse. No próximo episódio eu vou falar mais algumas coisas que eu descobri, mas foi muito triste para mim, por isso eu fiz um blog para escrever, para desabafar, e agora também eu estou fazendo esse podcast, porque eu sei que tem muitas pessoas que estão passando por isso, por essas descobertas, não só no Brasil, no mundo todo. E como eu sei que esse é um caminho muito solitário, quando a gente começa a despertar dentro da igreja, a perceber que nada foi como nos contaram, o nosso chão desaba. Eu quero que as pessoas que me ouçam saibam que não estão sozinhas e que elas não estão loucas, porque eu pensava que eu estava louca por enxergar tudo isso. E essa questão com a poligamia mexeu muito comigo, porque eu imaginava Joseph um rapaz completamente puro, com um passado em branco, porque se Deus havia chamado esse rapaz, seria porque ele realmente era especial, mas ele era como todos os outros e não podia ter sido um profeta de Deus. Ao ler o livro Santos, eu não reconheci o Deus a quem eu amava, e eu consegui separar o Deus que eu sempre acreditei e o Deus do mormonismo. Por mais triste que isso tenha sido para mim, foi libertador, é libertador. E eu espero que seja para você também. Por hoje é só, agradeço muito a sua presença. Até o próximo episódio.